Tem gente que trabalha, ganha 12%, ganha 7, 8, 10 mil por mês, chega o fim do mês não tem real para emprestado. Eu sei pro cara junto. Então, esse que é o problema. O maior problema hoje é isso, da comissão. Então, a maioria já tem empresas que faz assim, retém a comissão, dá cada 15 dias e 30 dias. Entendeu? Aí o cara tem que se controlar. Porque hoje. Também para controlar o chofer ali. Hoje, se tu olhar na estrada, se tu sair daqui pro Rio Grande do Sul, ou pro Ceará, ou pra qualquer lugar, tem de tudo vendendo na estrada. Se o cara tiver dinheiro, a maioria acho que não vai fazer falta, mas compra tudo. O chofer com dinheiro no bolso sai comprando tudo. Eu não tô falando mal. Tô falando a realidade. Comprar o necessário. Tem cara que sai de uma viagem de 1000 quilômetros, cada 100 quilômetros tá parando. Então tem de tudo pra vender. Então é o controle de cada motorista tem que se educar. Fazer a sua educação na parte financeira. Verdade. Entendeu?